Voltando aqui, pessoal, depois da crise de tosse, tô tudo bem, tá tudo bem, sobrevivi. Então vamos lá começar a voltar a falar sobre a história da fotografia, né? Então a gente parou aqui nessa imagem do Daguerre, que a gente chamou de daguerreótipo. Vejam que 1838. Então esse aqui é considerado o primeiro registro de uma figura humana, né? Numa imagem, um registro, obviamente um registro fixado. Então nós temos aqui que ela foi produzida durante um longo tempo, né? A exposição demorava demais, então por isso que nessa época os registros são muito de arquitetura, de objetos inanimados também, né? Então, seguindo essa questão do problema das pessoas precisarem ficar paradas para poderem ser registradas, tem registros de mecanismos, né, que parecem mecanismos de tortura, para poder tirar foto de pessoas com essa tecnologia do daguerreótipo. Então isso daqui, apesar de ser uma ilustração, parece até mentira, mas era assim mesmo que as pessoas eram fotografadas nessa época. Nós temos aqui, por exemplo, mais um desenho de um mecanismo que era utilizado, e para não dizer que eu estou mentindo, outro mecanismo, mas aqui tem uma foto de um objeto real que servia para poder a pessoa ficar sentada. Repare que no chão aqui tem mais um outro mecanismo, que era para segurar a cabeça da pessoa, né? Porque ela ia ficar muito tempo. Isso aqui também apoia a cabeça, que segura, para poder tirar foto das pessoas, certo? Então reparem aqui que existe também a opção de coloração da fotografia para poder entregar para o cliente. Agora é um detalhe importante: como assim coloração? As pessoas registravam as cenas em preto e branco, né? Eu espero que vocês tenham entendido que como usava prata e ela escurecia, então era só em tons de cinza. Mas a técnica de colorizar foi muito utilizada na época. Mas vamos entender direitinho como é que funcionava esse sistema daguerreótipo na época, né? Aqui nós temos como era entregue o daguerreótipo. Repare que, apesar de ser demorado, as pessoas ficavam paradas ali durante um bom tempo, entediadas, mas o resultado até que era interessante, né? A gente colocava aqui muitas vezes numa bolsa de couro, numa capa de couro. E uma coisa importante, pessoal: o registro sempre era feito era o único registro que tinha. Se a pessoa quisesse uma cópia, ela teria que ficar lá durante de novo numa sessão de fotografia, né, para poder ter uma outra cópia. Se quisesse dar para uma outra pessoa, essa foto ela tinha que tirar de novo. Não dava para fazer cópias, ok? E aí percebam que mesmo com a técnica de fixação, o material ainda ia se desgastando, né? Ia perdendo a qualidade e tudo. Mas para a época isso é um avanço muito grande, né? Aqui dizem que é a selfie mais antiga, né? Esse rapaz Robert Cornelius, ele era um fotógrafo e ele fez esse autorretrato em 1839, né? Então, como se passava muito tempo para ficar lá, ele acabou tendo que ficar na frente durante um bom tempo parado, né, para poder registrar a imagem dele mesmo. Então, várias melhorias foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né? 2 anos depois que Niepce morreu, o Daguerre ele acabou descobrindo uma imagem quase invisível, latente, que podia revelar-se com vapor de mercúrio, né? Então o daguerreótipo passou por uma melhoria tecnológica por conta do vapor de mercúrio, que acabou reduzindo de horas para alguns minutos, né? Então imaginem que
Aqui esse rapaz teve que ficar vários minutos assim parado, esse pessoal aqui todo que tirou foto aqui também, utilizando alguns mecanismos como esses, né? Mas depois, com essa melhoria, o daguerreótipo ganhou mais adeptos, né? Então ele descobriu, com essa descoberta sobre o vapor de mercúrio, foi como ele colocou uma placa que já estava subexposta dentro do armário dele, e dentro tinha um termômetro. Olha só como uma coisa surgiu, né? Tinha um termômetro que acabou quebrando, e esse vapor do termômetro, que é mercúrio, né? Vários termômetros eram feitos de mercúrio na época. Hoje em dia tem quase não tem, porque o mercúrio é tóxico, né? Então o mercúrio acabou fixando a imagem que ficou na placa. Ela estava subexposta, ele colocou lá dentro, e aí o vapor do mercúrio, ele deixou visível o que foi lá, né? As áreas que foram atingidas pela luz, nessas áreas o mercúrio criava um grande brilho, né, formando as áreas claras da imagem. E aí dizem que essa imagem daí é o primeiro daguerreótipo na fase nova, na nova tecnologia, né? Deve ser o 2.0, o daguerreótipo 2.0, né? Esse é o estúdio fotográfico do Daguerre, e essa cena foi registrada, né, no armário que estava de frente para essa cena. Então, o golpe foi dado, né? O Daguerre, ele acabou aproveitando da técnica do Niepce. Ele descreveu essa técnica minuciosamente, e acabou trocando essa técnica por uma pensão estatal, né? E depois ele requereu também a patente na Inglaterra. Lembre-se que o Daguerre ele era da França, e ele requereu também na Inglaterra. Ele mudou o nome da empresa, que era Niepce Daguerre, para Daguerre Niepce. Niepce acabou não tendo muito reconhecimento, porque faleceu, e aí como o Daguerre pediu segredo, quem apareceu na técnica toda foi o Daguerre, porque Niepce não divulgou. Mas os parentes do Daguerre não ganharam muito dinheiro, mas receberam alguma coisa na parte da sociedade, né? Mas muita gente fala que o Daguerre foi bem desonesto nessa sociedade. Então o daguerreótipo acabou se espalhando, como o tempo de exposição diminuiu muito em comparação que era a versão 1.0. Daí se conseguia que mais pessoas se aderissem a essa técnica, mas ainda tinha um problema do reflexo da superfície de cobre, né? Uma superfície brilhosa, e aí esse reflexo não dava para se fazer cópias, ok? Então aqui nós temos alguns exemplos. Aqui em 1839 também, uma foto que dizem que é muito famosa, que são as Tulherias, né? na França. Aqui nós temos uma ilustração que mostra como era um estúdio que se praticava a fotografia pela daguerreotipia, né? Nós temos aqui, por exemplo, a iluminação do teto, que era um teto translúcido, para que se aproveitasse ao máximo a luz solar. Na época não tinha se desenvolvido uma luz artificial. Em 1842 ainda não se tinha uma fonte de luz que não fosse natural. Aí nós temos a letra B, o cidadão, né, que ele fica sentado lá em cima, nessa plataforma, e repare que tem aqui um mecanismo que apoiava a cabeça dele, né? Certo? Então esse mecanismo, aqui ó, o X, tá aqui o X verdinho, ele segurava a cabeça da pessoa, para não sair da posição. Tinha que ficar sentado, normalmente as pessoas ficavam sentadas porque cansava. Tem um apoio para o pé aqui, para ele ficar mais confortável, né? Mas a exposição diminuiu para minutos, não para fração de segundos. Então a pessoa tinha que ficar ali alguns minutos.
E para garantir a nitidez, eu fixava. Quem conseguia ficar parado por um bom tempo, tudo bem, mas quem não conseguia tinha o mecanismo. E as etapas eram o seguinte: primeiro, um assistente ele ilustra a barra. Está aqui o assistente, ó. Uma barra de cobre, na verdade é uma placa de cobre, com prata ele é ilustrado, né? Então aí ele deixa a superfície totalmente reflexiva. Então essa placa ela é levada para uma câmara escura e sensibilizada com produtos químicos, com cloreto de iodo, cloreto de bromo, né? Então aqui repare que tem uma espécie de armário, né? Que ele tem, aqui dentro é escuro e é feito a parte química da coisa. Daí depois o operador coloca a placa sensibilizada na câmara e é colocada em uma prateleira, né? Então, obviamente que a placa sensibilizada é colocada na câmara dentro desse quarto escuro. Essa câmara ela é colocada aqui em cima, ó, repare que tem duas câmaras aqui com a placa sensibilizada, certo? E aí na hora da foto é removida a tampa frontal para aparecer, para que o orifício registre a cena lá dentro, ok? Então aqui ficava a câmera na direção da pessoa, a pessoa fica alta porque a câmera ficava aqui em cima também, né? E registrava a imagem da pessoa. Então essa placa, depois que ela era sensibilizada, exposta, ela é devolvida para a câmera escura e aí a pessoa levava para cá para dentro, para essa sala, para que ela fosse submetida a vapor de mercúrio, né, para fixar essa imagem. Ela parava de ficar sensível à luz e era fixada. E depois era banhada em hiposulfato de sódio. Ok? Então ela era estabilizada, né, e depois ela era fixada. E depois ela era lavada em água destilada para tirar as impurezas, os produtos químicos e tudo. E depois o retrato era coberto por uma folha de vidro de proteção e montado numa moldura bonita, decorativa e tal, e entregava para a pessoa. Então aqui tem duas pessoas que estão olhando. Como era pequena a placa, as pessoas muitas vezes tinham que olhar com lupa, elas estão com lupas aqui para poder conseguir ver os detalhes. Era basicamente assim que funcionava o ensaio fotográfico com daguerreótipo, né? Esse daqui é um kit de daguerreotipia, é um nomezinho difícil. Em 1843 era assim que era vendido, né? Nós temos aqui todas as partes descritas. Era um kit bem grande, mas as pessoas, muitas pessoas aderiram. O Dagui ganhou bastante dinheiro com isso, né? E a gente já continua a falar sobre isso. Deixa eu só dar uma pausazinha aqui, rapidão.